Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês um bolo bem chocolatudo com 3 camadas de recheios. Esse bolo ficou uma verdadeira tentação. Eu fiz 2 camadas de brigadeiro de chocolate e a camada do meio é um trufado de chocolate com geleia de morango caseira. Esse bolo, pessoal, realmente ficou sensacional, muito gostoso e é ideal para vocês que querem fazer para aniversários, para festas, tá bom? Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Então vamos começar pelo brigadeiro de chocolate. Aqui na panela eu estou colocando 2 caixas de leite condensado. Cada caixa dessa contém 395 gramas. Vou colocar aqui 6 colheres de sopa de chocolate em pó. Estou usando chocolate 50% cacau, mas vocês podem usar um da sua preferência, tá? Primeiro mexo os dois muito bem, os dois ingredientes, até que o chocolate em pó ele venha dissolver assim completamente no leite condensado. Depois que dissolver assim completamente, nós vamos acrescentar aqui 2 caixinhas de creme de leite e cada caixinha dessa contém 200 gramas. E por último, eu vou colocar aqui 100 gramas de chocolate em gotas, mas pode ser em barra também, tá? Estou usando chocolate que é metade meio amargo e metade ao leite. Agora eu vou levar tudo ao fogo e nesse momento é importante que você coloque o fogo do médio para o baixo para não queimar o seu recheio e você vai mexendo aí até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. E o ponto certo do nosso recheio, pessoal, é exatamente esse aqui. Observe que a consistência dele é totalmente diferente. Para você ter certeza, você levanta assim a espátula que você estiver mexendo o recheio. Se o seu recheio ele cair em pedaços, ele cair em blocos, esse é o ponto certo, tá? Para que o seu recheio ele fique bem firme, bem consistente na hora que esfriar. Então, quando cair assim em pedaços, você já pode desligar o fogo e você vai passar esse recheio para um recipiente da sua preferência. Em seguida, você pode cobrir aí por cima do recheio, em contato com o recheio, com um plástico, pode ser um plástico filme, um plástico limpo que você tiver, em contato com o seu recheio para que não venha criar uma nata ou uma película por cima dele, tá bom? E é só deixar esfriar em temperatura ambiente. O nosso próximo recheio vai ser uma mousse de chocolate trufado. Então, aqui eu tenho, pessoal, 300 gramas de chocolate. Eu também estou usando o chocolate blend, que é aquele que é metade meio amargo e também metade ao leite, tá? Assim não fica um bolo muito doce, não fica um bolo enjoativo. Então, aqui eu tenho 300 gramas de chocolate e vamos precisar somente de meia caixinha de creme de leite, que é 100 gramas, tá? Somente 100 gramas. Levei no micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos esse chocolate. É importante que a cada 30 segundos você tire e mexa muito bem e vá colocando até derreter assim completamente para não queimar. Você pode derreter também em banho-maria, tá bom? Só cuidado para não cair água aí dentro do seu chocolate. Agora é só acrescentar o creme de leite e você vai mexer muito bem. Então, aí depois de mexer muito bem, aqui virou uma ganache. Agora eu vou levar para a geladeira na parte de baixo, pessoal, somente por 20 minutos, até esfriar completamente e pegar um pouco de consistência, tá? Depois de 20 minutos eu tirei da geladeira e observe que a consistência já muda. Agora, nesse momento, enquanto estava na geladeira, eu bati na batedeira 120 ml, meia xícara, tá? De chantilly de chocolate. Bati na batedeira até chegar nesse ponto bem firme. Se você não quiser o chantilly de chocolate, pode ser o chantilly normal, o chantilly branco, que vai dar certo também, tá? Como eu tinha aqui chantilly de chocolate, eu preferi bater ele. Então, eu bati somente meia xícara em ponto bem firme e agora eu vou misturar aí com a minha ganache, que vai virar uma mousse de chocolate. Ficando exatamente assim com esse resultado. Depois que você misturar o chantilly, é importante que você mantenha esse recheio na geladeira, na parte de baixo, até o momento que você for rechear o seu bolo, tá? Não deixe fora da geladeira. Enquanto isso, vamos fazer a geleia de morango. Aqui na panela eu estou colocando uma caixinha de morango que eu cortei desse tamanho. Vou acrescentar aqui também meia xícara de açúcar apenas e vou mexer muito bem antes de ligar o fogo.
Em seguida, você vai ligar o fogo e você fica sempre ao lado, tá, pessoal? Primeiro você mexe nesse processo antes de ligar o fogo. Depois não precisa ficar mexendo, somente no momento certo, que vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo, vocês vão mexer, tá? Observe que vai começar a soltar bastante água, é normal, porque realmente o morango ele solta muita água, principalmente se ele estiver muito maduro, tá? E aí, quando essa água começar a diminuir, como vocês estão vendo, aí sim é um momento que você vai começar a mexer até chegar na consistência que vocês preferirem, tá? Agora, uma dica muito importante nesse momento que vocês vão começar a mexer. Se você transportar esse bolo para outro lugar, ou se você deixar muito tempo ele fora da geladeira, exposto numa mesa, dependendo da temperatura, eu aconselho que nesse momento que vocês começam a mexer a geleia, vocês acrescentem aí uma colher de sopa apenas de amido de milho, dissolvido em um pouquinho de água, bem pouco, só para dissolver mesmo uma colher de sopa de amido de milho, tá? Isso vai ajudar a trazer uma segurança na sua geleia, ela vai ficar mais firme, mais consistente e não vai ter risco nenhum aí de vazar no seu bolo, de ficar muito mole, tá? Então, é só uma dica para vocês que vão transportar ou deixar muito tempo fora da geladeira. Não é o meu caso, por isso que eu não coloquei. Então, eu fui mexendo muito bem aí, pessoal, e o ponto certo da minha geleia, pra mim, é exatamente esse aqui. Esse aí é o ponto certo, então, nesse momento, eu vou acrescentar aqui o suco da metade de um limão, somente a metade de um limão, você vai espremer o suco e vai colocar aí na sua geleia. A importância do suco do limão na geleia é porque ele ajuda a intensificar o sabor do morango, então é muito importante que vocês coloquem, tá bom? Porém, depois você vai mexer por mais 1 minuto em fogo ligado e aí sim a geleia aqui já está pronta, eu vou passar para um recipiente e vou deixar ela esfriar completamente até o momento aí que eu for rechear o meu bolo, tá? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês a massa do bolo que eu vou usar. Essa massa, pessoal, eu já tenho aqui no canal, uma massa de chocolate, que eu assei numa forma de 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. É uma massa que fica bem alta, então eu cortei ela 3 vezes pra ficar com 4 camadas de bolo, já que eu vou fazer aqui 3 camadas de recheio, tá? Essa massa, ela fica muito fofinha e eu não mostrei aqui o passo a passo, porque eu já tenho ela aqui no canal, é um vídeo exclusivo para ela, então o link desse vídeo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? É só clicar no link aqui embaixo que vocês vão ver o passo a passo dessa massa. Agora que o meu recheio já esfriou, eu vou mostrar aqui primeiro para vocês a consistência dele antes de começar a rechear o meu bolo. Fica super cremoso, pessoal, e o bom é que fica muito consistente. Não tem risco nenhum aí de vazar no seu bolo, de derreter, tá bom? Esse recheio fica bem consistente, mas é claro, vocês fazendo aquele passo a passo, que é levantando a espátula e precisa cair em pedaços aí o seu recheio para que não fique mole, tá? Agora aqui é a geleia que já esfriou e ficou com essa consistência. Aqui eu não coloquei amido de milho porque é um bolo que realmente eu fiz aqui para o canal, tá? Mas anota aquela dica que eu passei para vocês. E aqui é a mousse de chocolate. Agora vamos começar a rechear o nosso bolo, que vai ser na mesma forma que eu assei a massa do bolo, que é a forma de 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Eu coloquei um plástico aí no fundo, começo colocando a primeira camada do meu bolo. Vou molhar aqui com uma calda que é leite condensado com água. A quantidade que eu usei, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. Coloquei os meus recheios no saco de confeitar só para ficar mais fácil, mas é completamente opcional. Agora eu começo fazendo uma camada do recheio de brigadeiro de chocolate. Em seguida, venho com a segunda camada da massa do bolo. Vou sempre apertando muito bem para que essa massa venha colar no recheio embaixo. Molhei com a calda. Agora eu vou fazer aqui, somente do lado, uma barreira de contenção com brigadeiro de chocolate. Não é com a mousse, tá? É o brigadeiro mesmo de chocolate. No meio eu vou fazer uma camada pequena aqui da mousse de chocolate. Por cima eu vou colocar toda a geleia de morango. Espalho muito bem. E venho por cima colocando mais uma camada da mousse de chocolate, que foi o restante, que eu usei somente aí no meio, tá? Venho agora com mais uma camada da massa do bolo, faço o mesmo processo, molhando muito bem com a calda e finalizo com o restante aí do recheio de brigadeiro de chocolate.
E essa barreira de contenção que eu fiz, pessoal, aí na segunda camada do recheio, é muito importante que vocês façam também, tá? Porque aí evita que o recheio, que é um pouco mais mole, a mousse, ela vaze para as laterais e a geleia também, tá bom? Então sempre faça uma barreira de contenção com um recheio mais firme. Então eu fiz com o próprio brigadeiro de chocolate, já que ele é um recheio bem mais consistente do que a mousse, tá bom? Então aí por último eu coloquei a última camada do bolo, vou molhar também com uma calda, em seguida eu vou fechar aí com esse saquinho, é importante que você feche muito bem antes de levar para a geladeira. E você vai levar para a geladeira antes de você começar a decorar, por no mínimo 8 horas, pessoal. É importante que o bolo descanse na geladeira por no mínimo 8 horas, tá bom? Para não ter nenhum problema depois. Eu gosto sempre de fazer um dia antes e eu decoro somente no outro dia. Mas se você tiver pressa, você deixa no mínimo 8 horas na geladeira descansando, tá? O meu, como eu falei, eu deixo sempre de um dia para o outro, então no dia seguinte eu tirei da geladeira. Para desenformar é muito fácil, vocês viram que eu tirei o saquinho, centralizo aí a bandeja, vou virar, em seguida a forma sai muito fácil, é só retirar, e você vai retirar também esse saquinho. E agora eu vou decorar esse bolo com chantilly de chocolate. Eu bati na batedeira, pessoal, 500 ml de chantilly branco normal e acrescentei 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu deixei o meu chantilly de chocolate em pó mais clarinho, como vocês estão vendo. Não tá com a mesma cor do que eu usei no recheio, tá? Porque esse aí eu fiz caseiro e eu quis uma cor mais clarinho mesmo, só para trazer sabor no chantilly. Por isso que eu não deixei tão escuro, até porque eu vou colocar uma ganache de chocolate aí por cima. Então, eu queria que desse um contraste um pouco diferente, tá? Caso você queira um chantilly de chocolate mais escuro, você vai colocando aos poucos chocolate em pó até chegar na tonalidade que você desejar, tá bom? Então, aí eu bati até chegar nesse ponto bem firme, fiz aqui uma pré-camada do chantilly no bolo, para que não fique saindo os farelos. Em seguida, eu peguei o restante do chantilly de chocolate, coloquei num saco de confeitar e agora eu vou fazer uma camada mais generosa de chantilly de chocolate aí em volta do bolo, porque eu vou usar uma espátula, tá? Lembrando que vocês podem usar uma decoração da sua preferência, aqui é só uma dica para vocês, tá? Decoração, como eu sempre falo aqui em todos os vídeos, é completamente opcional, tá bom? Agora aqui eu peguei uma espátula e vou tentar alisar o máximo aí nas laterais, eu só encosto e vou girando a bailarina. E eu ia deixar realmente esse bolo, pessoal, todo liso na lateral e ia jogar a ganache por cima. Porém, de última hora eu resolvi pegar aqui uma espátula decorativa para ficar um detalhe na lateral do bolo, tá? Então, eu peguei essa espátula, ela não tem numeração, eu comprei em lojas de artigos para festas. Encosto assim bem devagar e vou girando a bailarina, vou sempre limpando a espátula e passando novamente. Porém, esse detalhe eu gosto sempre de fazer com chantininho hidratado, porque o detalhe fica muito melhor, tá? No meu caso aí, eu fiz de última hora mesmo e no final acabou dando certo. Mas esses detalhes com espátula decorativa, eu gosto de fazer com chantininho bem hidratado, tá bom, pessoal? Agora o excesso aqui na parte de cima, peguei uma espátula menor e fui tirando todo o excesso dessa parte de cima. E agora eu vou colocar a minha ganache de chocolate aqui por cima. Essa ganache, pessoal, eu fiz 2 horas antes de começar a decorar esse bolo, para ela descansar e ficar com essa consistência, porque eu não queria uma ganache que ficasse escorrendo na lateral do bolo na decoração, tá? Então, por isso que eu deixei ela descansando aí 2 horas antes de colocar aí por cima do meu bolo, antes de começar a decorar. Então, eu espalhei muito bem na parte de cima e agora eu vou jogando bem devagar para as laterais e observe que não fica escorrendo, porque ela tá na consistência correta, tá bom? Então, se você quiser nessa consistência, você sempre faz umas 2 horas antes de você começar a decorar o seu bolo. Agora, se você quiser uma ganache aí um pouco mais mole, que fique realmente escorrendo nas laterais, você pode fazer somente uns 30 minutos aí antes de começar a decorar, porque a ganache também precisa esfriar antes de você colocar por cima do chantilly para não derreter, tá bom? Então, fui jogando aí para as laterais. O passo a passo dessa ganache é o mesmo que eu fiz com o recheio, tá, pessoal? Somente a quantidade que eu usei eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, caso vocês queiram fazer a decoração igual, tá? E agora, nesse momento, eu fui colocando aí morangos, um do lado do outro. Nesse momento, você pode usar a sua criatividade, se quiser cortar um morango, tá? Fiz uma sequência aí de morango em toda a volta do bolo. Agora, eu vou fazer uma sequência de brigadeiros de chocolate. Eu fiz alguns brigadeiros para decorar. Cortei alguns morangos agora e coloco aqui ao meio.
E finalizo com mais um brigadeiro aí por cima do morango, ficando assim com esse resultado. Agora aqui na parte de baixo, pessoal, eu vou colocar granulado de chocolate. Então, primeiro eu vou colocando assim uma quantidade, depois eu venho com uma espátula colando aí em volta na parte de baixo do meu bolo. Em seguida, eu tirei todo o excesso de granulado que ficou na bandeja com papel toalha. E agora sim, o meu bolo aqui já está pronto, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da decoração, de todo o bolo, né? Eu confesso pra vocês que esse foi um dos bolos que eu fiz aqui no canal que eu mais recebi elogio pelo sabor. Todos elogiaram, todos gostaram, pessoal. Eu espero muito que vocês façam aí também e que vocês também gostem muito, tá? Agora eu vou cortar aqui um pedaço para que vocês vejam novamente como ficou o resultado dele por dentro. E esse é o resultado do bolo, pessoal. 2 camadas de brigadeiro de chocolate, a camada do meio é um trufado, uma mousse de chocolate com geleia de morango. Espero muito que vocês tenham gostado. É dessa forma que eu finalizo mais um vídeo. E se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos também, para que esse vídeo chegue até outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar aqui embaixo o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!